Eu perdi a minha virgindade com 13 anos. E foi bom, mas foi bom pra mim, porque quando minha mãe descobriu, a minha mãe não gostou, né? Tive meu primeiro filho na idade entre 15 e 16 anos. Fui fazer o teste de gravidez, aí eu fui no PSF, aí eu fiz o teste da urina. Aí deu positivo, eu fiquei meio surpresa, né? Mas foi bom. Eu não fiquei surpresa, não fiquei. Eu fiquei feliz, sabe? Porque na verdade eu queria, havia tentando, só que eu não consegui, depois eu parei, depois eu vi que estava grávida. Meu marido ficou assim, meio coisa, mas foi uma de felicidade com preocupação comigo, que eu estava estudando, eu ia ter que largar a escola, mas assim, eu não larguei o colégio. Eu tive meu primeiro filho com 17 anos. Olha, no primeiro momento eu fiquei assustado, mas foi assim, até o momento em que meus pais ficaram sabendo, e logo me tranquilizei porque eu tive apoio total da minha família. Eu engravidei com 17 anos e tive meu filho com 18 anos. Minha vida mudou completamente. Eu precisei parar de estudar e me dedicar realmente, né, à vinda dessa criança. Então mudou todos os planos e o dia a dia também. O que me assustou foi o fato de a minha única responsabilidade até então era onde que eu iria no final de semana, com quais amigos eu iria e o que nós iríamos fazer. E estudar, mais nada. Eu não tinha responsabilidade de sustentar ninguém. Logo no início, quando eu descobri que eu estava grávida, descobri na escola, através de uma professora de ciência. Aí ela falou que se atrasasse, porque a gente poderia estar grávida. Aí foi daí que eu falei, então eu tô grávida, minha tem 3 meses que não vem. Quando eu cheguei pro pai que falei, ele falou que não é meu filho, você fica com um e outro, e não era isso. E não é o meu filho, não é, e a mãe dele me criticava pra caramba, que eu ficava com um e outro, e falava que o filho era do filho dela. Aí um monte de gente me deu conselho, tira, toma remédio, tinha 16 anos. Eu tenho uma especialidade, que é médica de família. Também faço trabalho voluntário, né, num centro de apoio à família também. Então sempre visando esse cuidado, né, não só do indivíduo, mas do contexto familiar que ele está inserido. A data certa não sei, só sei que foi em outubro, já ia completar 16 anos, tinha 15 anos. Aí eu descobri que estava grávida. Eu gostei, porque eu queria. Aí quando eu fui ver ela crescendo, meu filho ficava mexendo dentro. Às vezes eu chorava assim, de emoção. Minha mãe ficou falando, você tinha que comprar a casa primeiro, não sei o quê. Mano de aluguel, vai cuidar de criança. Mas ela me apoiou sim. Ela não me criticou porque eu fui grávida, não. A família sempre foi fundamental, tive total apoio dos meus pais. Eles nunca me criticaram, me condenaram, exigiram qualquer outro tipo de atitude diferente do que realmente eu decidi, então eu sempre tive apoio deles. Nós temos os problemas sociais, por elas estarem enfrentando uma gestação. Primeiro a gente está vendo se ela está sozinha, se ela tem um parceiro, se ela tem uma renda, se elas estão comprometidas em saber como vai ficar a vida delas depois dessa gestação, como está a aceitação da família. São vários pontos que podem serem riscos para aquela gestante, né? É uma coisa nova na vida delas, muitas vezes sem estar esperando, né, que aconteça, sem ter sido planejado. Então, são todos esses itens que a gente vê que interferem nessa gestação. Eu tive meu primeiro filho com 13 anos. E não tinha muito apoio da minha mãe, nem de família nenhuma. Mas depois começaram a se acostumar com a ideia. Meu pai obrigou o pai do meu filho a ficar comigo, né? E depois a gente foi morar junto, mas do mesmo jeito não deu certo. E logo no resguardo eu peguei uma outra barriga, que foi da minha outra filha. E depois eu separei dele e continuei sozinha, porque minha mãe nunca conversou comigo sobre o negócio de gravidez, nada disso. Sempre era a colega dela que vinha me orientar, minha tia, mas minha mãe nunca me falou sobre o negócio de gravidez não. Quando eu descobri que estava grávida,
Eu fiquei um choque. Depois que a ficha caiu, não tinha como fazer mais nada. Minha mãe sempre me orientava. Minha mãe falava, sem preservativo, pode pegar uma doença, você pode engravidar. Ela disse pra mim, antes de eu ter relação, que eu tava namorando, comecei a namorar, ela falava bastante. Você me fala primeiro que eu vou te levar no médico. A médica vai falar se você é na hora de ter relação. Aí, mas eu fiz antes de falar com minha mãe, depois que eu fui contar pra ela. Fiz tudo errado. Eu acho que é o mesmo papel que cabe aos pais sempre. Orientar, educar, amar mais ainda. Né? Amar mais ainda, porque além do filho vai ter um neto, olha que beleza. Né? E orientar sempre. Acolher, jamais deixar entregue à própria sorte, jamais questionar. A orientação era para ter sido dada antes, não foi dada antes, agora tem que caminhar com a solução. E que existem muitas, né? Muitas a gente precisa entender que o fato de uma criança nascer de um adolescente, ou de um adulto, ou de uma família abastada, ou de uma família pobre, não indica como vai ser o caráter da pessoa, não indica o que ela vai ser na vida, né? O fato daquela gestação tá ocorrendo de uma maneira, não o que a gente entende como convencional, que a sociedade entende como correto, não quer dizer que ela vai ser alguma coisa fracassada, não quer dizer, de jeito nenhum. Então, eu procuro mostrar, olha, você tem dois caminhos a seguir, um caminho mais fácil, com o meu apoio, e sem ter responsabilidade com o trabalho, podendo contar comigo exclusivamente, e pelo outro que você vai continuar contando comigo, porém vai ter uma responsabilidade a mais, que é um filho. Então procuro demonstrar isso, mas eu sei que a decisão final é dela, mas aconteça o que aconteceu, eu deixo claro que ela vai ter o meu apoio, mas eu deixo isso claro, não é para ter certeza que ela não vai fazer, que ela não vai engravidar, digamos assim, mas para ter certeza que se acontecer, ela não vai tomar nenhuma atitude de matar, de fazer um aborto, de se suicidar ou de cometer qualquer atitude cruel. Sim, eu acho que todos nós precisamos ter acesso à informação correta. Também o que é a educação sexual de um adolescente, sim, porém uma educação sexual que tenha um peso moral. Porque não se trata justamente de dar liberdade total como hoje nós vivemos, vendo que justamente é consequência de uma libertinagem pela falta de informação do que se está fazendo. A educação sexual aqui é justamente uma concepção correta do que é o seu corpo e do que é o outro. Não apenas a busca de um prazer, mas na verdade a realidade de conceber a pessoa na sua dignidade. Eu acho que essa ignorância do verdadeiro aspecto do sexo na vida do ser humano, né, tem causado estes danos, porque justamente a pessoa não tem o valor correto naquilo que está fazendo. Mas insisto que a educação sexual ela tem que ter um peso moral. Tive meu filho com 17 anos, eu já estava com meu primeiro filho já nos braços, né? Pra mim, assim, no momento assim, eu fiquei muito feliz, né? Primeiro filho, primeira experiência, assim. Aí, devido aos problemas, assim, de dentro de casa, meu padrasto, que eu não me dava bem com ele, até hoje também eu tenho esse problema ainda. Aí eu resolvi ir pra Vitória e ficar uns tempos na casa da minha irmã. Aí lá, devido a esse tempo, né, eu conheci o pai do meu filho, que é o Rodrigo. E hoje ele já é falecido. Aí fiquei com ele, e aí depois, mais à frente, depois que eu voltei pra casa da minha irmã, que eu fui descobrir que eu tava grávida de 15 dias, fiquei surpresa na hora, minha irmã queria que eu tirasse. Considera-se uma gravidez na adolescência, uma gravidez precoce, como uma tragédia. A gente percebe que quando uma família recebe uma notícia dessa, normalmente se leva um susto, né? Uma criança, ela está numa idade ainda muito pouca, né? Então, inicialmente, a gente percebe que existe aquele susto, aquela gravidez não pensada, não desejada, né? Mas depois a coisa tem que ser aceita de alguma forma. Algumas famílias ainda, algumas pessoas ainda resolvem assumir essa criança com toda a dignidade, com todo o respeito e levam essa gravidez até o final. Acha que acabou o mundo, não dá para estudar, não dá mais para sair, não dá mais para trabalhar, não dá para nada. A gente logo pensa assim na cabeça, mas aí vem a situação para trabalhar, para estudar, para tudo a gente dá um jeitinho.
Eu acho que você fica sem chão porque você acha que a sua vida acabou, que você vai ser responsável, né, por uma pessoa e você às vezes nem é responsável por você mesmo ainda. Então tudo muda. Realmente você tem a ideia de que a sua vida acabou e que você vai estar se dedicando totalmente àquela criança. Na minha visão, essa questão do aborto, a opção pelo aborto, passa por duas vertentes. Uma, a questão do egoísmo. Essa criança vai vir e vai ocupar um espaço da minha vida. Eu vou parar de me preocupar em sair à noite com amigos, etc. e vou ter que me preocupar com a criança, vou ter que trabalhar, vou ter que passar a estudar à noite, vou ter que mudar a minha rotina. Então, o primeiro ponto é o egoísmo. E o segundo ponto é o seguinte, o que os meus pais, o que eles vão pensar disso a partir do momento em que na maioria das famílias esse assunto é pouco falado, é pouco discutido, né? E é muito falado depois que acontece, em forma de crítica, em forma de você não deveria ter feito isso, por que você fez isso, por que foi dessa forma, não precisava disso. Mas para prevenir do problema, são poucos pais que conversam. Então, se você não tem um apoio familiar e você se preocupa ou se você é egoísta ao ponto de achar que uma criança vai chegar e vai ocupar o seu lugar e você vai ter que passar a viver em função dela, acho que esses dois aí são os pontos principais. Primeiro que de uma certa forma eu sempre quis ser mãe, então acho que nunca passou pela minha cabeça por isso, porque eu sempre cresci imaginando isso acontecendo, e como eu tive a tranquilidade de ter o apoio dos meus pais principalmente, foi fácil optar em ter o meu filho. Eu posso dar um exemplo próprio meu, porque eu fui pai com 17 anos, né? E acho que eu sou muito melhor que se eu não tiver hoje do que se eu não tivesse tido filho. Na pior das hipóteses, como eu era um adolescente irresponsável, né? Eu acho que de uma certa forma, indiferente das pessoas que aconteceu, eu não voltaria atrás jamais, não me arrependo de forma nenhuma disso. Aí outros, né, até amigos meus, pessoais, falaram, poxa, você, 17 anos você foi pai, acabou sua vida e sua juventude. E minha juventude eu vivo até hoje, tenho 52 anos, sou turbinado, então não atrapalhou de forma nenhuma. Agora, nunca foi tratado isso em todo esse tempo, nunca foi tratado isso de uma forma, fala assim, passando, de um mesmo lado que se discute vamos apoiar ou não o aborto, ninguém se preocupa em orientar as pessoas a não ficarem grávidas, né? As propagandas são deturpadas, né? A sexualidade aparece de todas as maneiras, então o trabalho que é para ser feito na causa, na raiz, não é feito. Porque eu já vi criança morto no vidro, assim. Eu nunca pensei nisso não, nenhum momento eu quis abortar meu filho, nenhum. Nem ninguém sugeriu? Ninguém. Minha mãe também me apoiou pra caramba. A gente comprou o remédio, me deu pra me tomar, eu falei que não. Quem tipo comprou o remédio? Amigo? Uns que dizia que era colega. Só que aí eu falei que não, sofri muito, minha mãe também não me apoiou, meu pai também não. Eu nem morava com eles, morava com a patroa, mas eu não quis. Ludmila, você é doida, você já tá com 2 filhos, aí você tem outro filho, é difícil, é complicado, você não vai poder trabalhar. Vai começar do zero tudo de novo, vai ter que esperar 1 ano, 2 anos para você trabalhar de novo para fazer sua vida. Às vezes a gente acaba se deixando levar pelo que as pessoas falam, né? Mas depois que a gente senta, pensa direitinho, filho não pede para vir ao mundo. A gente faz besteira, sabe? Se a gente não se prevenir, alguma coisa vai acontecer. Você vai pegar uma doença ou vai pegar uma gravidez, né? Então, acho que se a gente engravida, a gente tem que pegar aquela responsabilidade de seguir em frente, independente do que as pessoas falam ou das dificuldades, né? E é isso, aí eu tô levando minha vida até hoje com meu filho, mesmo depois que o pai dele faleceu, ele não teve responsabilidade com o Eduardo, criei ele com a ajuda da minha mãe. Aí depois que ele nasceu, ele só foi ver ele com 2 meses, aí depois nós não tivemos mais contato, né? Foi difícil, mas tô levando minha vida aí, tô grávida de novo de 2 meses, não penso em tirar, penso em ter o meu filho, trabalhar, cuidar dele, porque o filho é uma bênção, né? Então, pra mim é a melhor coisa da minha vida, meus filhos. Sempre é possível ser uma boa mãe, né? Em qualquer situação de risco, mesmo sendo adolescente, mesmo não estando preparado, mesmo não tendo sido planejado, nós, seres humanos, sempre temos condições de melhorar, sempre temos condições de aprender mais, principalmente com a própria experiência. Então, sempre é possível. O que vocês diriam para uma jovem ou um jovem
e sabe que vai ter um filho e tá pensando em fazer aborto? Pra não fazer. Ela não faz. Pra não é uma vida, né? Pra não fazer. Vão passar por uma dificuldade, mas vão vencer. E em primeiro lugar, ela vai tentar tirar, ela não tem certeza se vai sair ou não. Aí depois ela vai ter aquela criança vai sair doente com alguma coisa, pior. Depois ela vai falar, quando ela tem essa criança, vai falar, bem que eu não tirei, porque veio um anjo para mim, meu filho. A minha filha é linda, é um amor de criança. Eu não coruja. Eu sou mesmo, das 3. Se eu tivesse tirado hoje, eu estaria muito arrependida. Portanto, que meus filhos me fez mudar e muito. Porque eu era do mundo das drogas, entendeu? Tem que falar a verdade. Não tive apoio. Vamos falar, pega a responsabilidade à força. E aí tem essa força que vem dos filhos.